A esse ponto eu me arrisco a dizer que tu sabes, ou ao menos deve ter escutado falar, sobre o mais novo, moderno e futurista projeto do Facebook chamado Metaverse. Sabe como é? O mesmo projeto que é descrito como a próxima evolução de conexão social, que irá permitir que você socialize, aprenda, colabore e jogue de formas que vão muito além da nossa imaginação, mesmo que ele não passe de uma versão mais cara e corporativa de duas coisas que já existiam e que todo mundo já estava mais do que acostumado a usar, como por exemplo os chats de realidade virtual e os famosos chats virtuais. E é justamente por esse motivo que o Facebook adotou esse nome. Metaverso é basicamente um termo que descreve algum tipo de conectividade entre pessoas em um ambiente virtual desenvolvido em um cenário em 3D. E o engraçado disso é que, apesar desse conceito não ser algo muito extraordinário no mundo moderno em que a gente vive atualmente, a ideia de pessoas se comunicando entre si em um mundo virtual, que não existe na realidade, era algo incrivelmente futurista e extraordinário na época em que o conceito foi apresentado pela primeira vez. Para tu ter uma noção, o termo metaverse ou metaverso foi usado pela primeira vez em um livro de ficção científica chamado Snow Crash, lançado lá em 92, onde o escritor Neil Stephenson descreve uma narrativa ocorrida em um mundo onde os humanos interagem entre si através de um sistema que gera um cenário urbano chamado de A Rua, sendo que esse dito cenário é apenas um produto de um espaço virtual tridimensional. E isso é simplesmente interessante porque enquanto nos anos 90 esse tipo de pensamento era algo tão fictício quanto carros voadores, hoje nos anos 20 a gente vê uma empresa adotando o nome desse conceito para batizar um projeto com essa mesma proposta, como se já não houvesse existido diversos componentes que contribuíram para tornar a possibilidade da existência de um metaverso, componentes como os jogos de mundo virtual. O conceito geral desses ditos jogos é bem básico, afinal de contas eles compartilham da ideia apresentada em um metaverso, com a única diferença de que não são usados equipamentos de realidade virtual e nem realidade aumentada para serem consumidos. No entanto, é necessária a existência de avatares em um mundo virtual que possua representação gráfica e interação com o ambiente em 3D. Então, seguindo esse raciocínio, esses servidores esquisitos do Discord que algumas pessoas usam para fazer roleplay não se encaixam exatamente no conceito de metaverso e muito menos na categoria de jogo de mundo virtual. É só um grupo estranho de pessoas fazendo coisas estranhas. E é o direito deles. De todo modo, fora considerar a existência de um personagenzinho que tu precisa controlar, é preciso ter em mente também que os ditos jogos de mundo virtual precisam contar com um multiplayer online de capacidade massiva. Ou seja, é preciso que existam várias pessoas interagindo entre si ao mesmo tempo e no mesmo ambiente virtual. E com esse conceito em mente, a gama de jogos que podem ser incluídos nessa classificação fica extremamente extensa. Porém, é claro que existem os mais famosos, como o Minecraft, GTA V, basicamente todos os Battle Royale e MMORPGs, o IMVU, o The Sims Online e, é claro, o rei de todos eles, o Second Life. Porém, o que falar sobre o Second Life? Eu devo admitir que eu nunca cheguei a encostar a mão nesse jogo, porém é inegável que ele foi assustadoramente popular durante os seus 14 anos de funcionamento. O que exatamente atraía tanto as pessoas? E, na realidade, o atrativo do Second Life era ser exatamente o que o seu título prometia, ser literalmente uma segunda vida. Ele contava com um sistema econômico interno de dinheiro ficcional, obviamente, chamado de Liden Dollar. E ele funcionava exatamente da mesma forma que o dinheiro que a gente tem na vida real. As pessoas literalmente trabalhavam dentro do jogo para conseguir esse dinheiro e poder comprar coisas para suas casas e personagens. E quando eu digo trabalhar, eu não me refiro a fazer missõezinhas que te recompensam com moedinhas e nem nada parecido com isso. Mas sim trabalho literal, fosse como um corretor de casas virtuais ou até mesmo como garçom ou garçonete de um restaurante que não servia nada mais do que um modelo 3D de comida que o personagem do jogador ia comer. O sistema econômico do jogo com o tempo passou a ficar tão complexo e flutuante que passou a influenciar na vida real, sendo que em 2006 uma jogadora chamada Enshi Chung se tornou a primeira pessoa do mundo a se tornar uma personalidade milionária depois de arrecadar o seu primeiro $1 milhão com seu negócio de vendas de animações customizadas. Até porque durante esse período, o L-dólar arrecadado com prestação de serviço regulamentado já podia ser convertido para dinheiro real. E a história dela é bem interessante e tem muita coisa documentada sobre como ela literalmente desenvolveu um império dentro do jogo, a ponto de se tornar uma figura extremamente importante para a própria Liden Lab, que no caso era a empresa desenvolvedora. E sim, a organização dentro desse ambiente virtual criado com o único propósito de socialização se tornou extremamente sólida e assustadoramente complexa, chegando ao ponto de que, pela enorme incidência de pessoas com o passar dos anos, surgiu-se uma sociedade totalmente semelhante com a real,
contando com um sistema de educação organizado por escolas e universidades reais que possuíam permissão para entregar diplomas de graduação, representação diplomática de países reais como as Maldivas, Suécia, Estônia, Colômbia e Filipinas, e por último, representação religiosa do islamismo e cristianismo anglicano, sendo que no caso do primeiro exemplo, um site chamado Islam Online comprou vários terrenos e espaços livres dentro do jogo para que os seguidores da religião pudessem realizar o ritual de Hajj virtualmente antes das suas peregrinações até a Meca. Então, sim, depois de tudo que eu disse até o momento, já deve ter ficado claro que quando a gente está falando de Second Life, a gente tem que ter em mente que ele foi o mais próximo de um metaverso que a humanidade já conseguiu alcançar, mesmo sem acesso à realidade virtual ou coisa parecida. Porém, existe uma questão aqui. Apesar do Second Life ser o mais famoso e servir de modelo para diversos outros jogos com a mesma proposta, ele não foi o primeiro. Na realidade, ele começou a ser produzido em 99 e foi lançado lá em 2003, enquanto por outro lado, existiu outro mundo virtual razoavelmente mais antigo e que supostamente serviu de lá para um grupo, ou melhor, um culto que por muito tempo promoveu o compartilhamento de conteúdo perturbador e comportamento extremamente anormal. Até onde esses rumores são verdade é o que a gente vai tentar descobrir hoje ao explorar e tentar compreender o terrivelmente vazio e abandonado mundo virtual de Words Chat. Antes de qualquer coisa, vamos dar uma olhadinha no início disso tudo, e a nossa história começa no ano de 1991. Como eu disse no meu vídeo sobre o Kamiko Shikimura Monogatari, os anos 90 foram a terceira década da indústria dos games, à medida que diversos consoles clássicos foram lançados nesse período, tais como o Super Nintendo, o Mega Drive e o primeiro PlayStation. Porém, eu acabei esquecendo de apontar que nessa mesma época, outro competidor direto a esses colossos da indústria estava aos poucos se erguendo por trás das câmeras. E esse competidor era o PC. Naquela época, os jogos com cenários em 3D como Mario 64 e Tomb Raider já superavam em popularidade qualquer coisa que era lançada para os computadores caseiros, principalmente porque o que era lançado para eles em grande parte eram apenas jogos educativos, algo que dificilmente agradaria outra pessoa além dos pais puritanos que achavam que aqueles jogos modernos eram violentos ou sexuais demais. De toda forma, todo esse cenário foi o responsável por gerar uma necessidade urgente de desenvolvimento de hardware que pudesse fazer os gráficos dos PCs se tornarem tão bons e talvez ainda melhores do que o que eram apresentados nos consoles. E foi nesse contexto que um engenheiro mecânico chamado William Gross teve a brilhante ideia de utilizar os recentes avanços da renderização de cenários em 3D, nos computadores em específico, para criar uma interface avançada capaz de simular o planeta inteiro de forma específica e simultânea com a realidade. Basicamente como funciona o Google Earth e o Google Maps, só que simulado em 3D e não apenas com fotografias. O problema na realidade era o fato de que para produzir uma interface tão complexa e cara, o Gross precisaria de muita grana para desembolsar, e assim entra nessa história um homem chamado Dave Goebel, um empresário filantropo que botou fé na ideia maluca do Gross e entrou com investimento para a fundação da empresa Knowledge Adventure. Então, em 95, cerca de 4 anos depois da sua inauguração, a Knowledge Adventure, ou KA, anunciou oficialmente o lançamento de um projeto sistemático envolvendo 4 empresas que ajudariam no desenvolvimento de produtos, sendo elas a Intel Corporation, Sprint, Tendo Computers e a Words Inc. Não demorou muito para o Gross perceber que havia algo especial na Words Inc., algo estranhamente familiar. Essa pequena empresa basicamente entrou no mercado com a promessa de que tinha como objetivo a produção de, entre aspas, um mundo no cyberespaço onde as pessoas seriam livres para poderem se mover em um mundo virtual, interagir com objetos e pessoas nele e construírem casas e seus próprios negócios. E sim, essa proposta cabia perfeitamente com a visão do próprio Gross com relação ao seu sonho de criar uma terra virtual. E por conta disso, em março daquele mesmo ano, a KA anunciou o lançamento de algo chamado Words Chat. O Words Chat, ou simplesmente Words.com, foi literalmente o primeiro projeto de chat virtual a ser lançado a público em toda a história, e o interessante disso é que ele foi apresentado da forma mais simples possível, tendo apenas 2 opções de mundo chamados Sadness e Glee, e 15 avatares diferentes para serem escolhidos pelos jogadores. Mas calma, na realidade eu acabei avançando um pouco mais do que deveria, afinal de contas o próprio anúncio de lançamento do jogo acabou não escapando de algumas controvérsias. E pra gente entender isso, é bom ter em mente que existiram 9 betas anteriores ao lançamento, e elas basicamente permitiam acesso a funções básicas de exploração da estação espacial, que servia como HUD principal de entrada aos outros mundos que ficariam disponíveis posteriormente.
Sendo assim, durante a 9ª e última beta, alguns membros da equipe de desenvolvimento organizaram um evento geral chamado de Festa do Fim do Mundo, que tinha como objetivo comemorar o breve lançamento da versão final do jogo. A questão é que secretamente nessa nova versão foi incluído um patch maluco que acrescentava NPCs misteriosos no cenário com as palavras "O Fim" pintadas em vermelho no peito, pichações nas paredes dizendo "Acabou" e mensagens misteriosas no chat de texto anunciando o suposto fim do mundo que estava próximo. E é bom a gente ter a noção de que isso tudo aconteceu ao mesmo tempo da festa, que incluía diversos usuários de todas as idades que não faziam a menor ideia do que estava acontecendo, possuindo até alguns relatos de pessoas que se desconectaram imediatamente e começaram a espalhar pela internet o que eles haviam visto, como se fosse parte de uma conspiração do governo ou coisa parecida. Uma famosa maluquice de internet. Infelizmente não existem gravações e nem muitos relatos confiáveis sobre o ocorrido, fora alguns prints e a seguinte mensagem descrita pelo usuário chamado Odin, que escrevia artigos para a página oficial da Words Inc. Ele diz o seguinte, abre aspas, "A luz piscou, as janelas racharam, os avatares foram jogados para cima como pipoca. Haviam sons metálicos, curtos-circuitos podiam ser ouvidos e pichações surgiam nas paredes. Tudo isso acontecendo enquanto um planeta vermelho se aproximava cada vez mais do HUD Center." Fora o anúncio bombástico que precedeu o lançamento do World Chat, nada de muito relevante aconteceu até 97, o ano em que a World Inc. acabou virando as costas para um dos seus projetos mais ambiciosos para poder focar na criação de uma comunidade em um site multimídia chamado Starbright's Worlds. O site teve em funcionamento de 99 até 2015 e teve como presidente ninguém mais e ninguém menos do que o diretor Steven Spielberg, que acabou se envolvendo no projeto após uma iniciativa de expansão do sistema de hospitais dos Estados Unidos. E eu não vou perder muito tempo falando sobre isso, porque fora o fato de um dos diretores mais respeitados de Hollywood ter sido presidente da Starbrights, nada de muito relevante aconteceu durante esse período, quer dizer, ao menos até 2012. Eu não entrei em muitos detalhes até o momento com relação à recepção do público diante ao espaço virtual, no entanto algumas informações presentes na Wikipédia oficial do Words Inc. e na FanWiki me levam a crer que ele foi razoavelmente popular. Talvez não com o público geral, mas sim um nicho formado por pessoas que já estavam acostumadas com as ideias novas que surgiam aos poucos na internet, sendo uma delas o lendário músico britânico David Bowie. E sim, por mais maluco que pareça, por volta de 98 e 99, o Starman do mundo do rock compartilhou com a comunidade que havia criado um mundo próprio dentro do jogo chamado de Bowie World, que, por incrível que pareça, ainda pode ser acessado hoje em dia. Infelizmente não existem números e dados oficiais que podem ser usados como referência que nos ajude a afirmar se o Chat Worlds foi um sucesso ou não durante o seu período pós-lançamento. E por causa disso eu vou ser obrigado a ficar com a possibilidade de que esse mundo virtual foi primordialmente frequentado por pequenos grupos de pessoas que já se conheciam de outros fóruns e de usuários ocasionais que apareciam de vez em quando. Porém, o ano de 2012 é bem interessante nessa linha do tempo por dois motivos razoavelmente relacionados. O primeiro deles é que no dia 3 de fevereiro desse ano, o youtuber Vini do canal Vini Sauce publicou um vídeo retirado de uma live onde ele e uns amigos entram no words.com para explorar os mundos vazios do jogo. É uma gameplay clássica e tem uns momentos que são bem engraçados. Porém, é impossível não perceber que tem alguma coisa meio estranha no ambiente e no clima geral desses cenários completamente abandonados depois de tantos anos. Porém, deixando isso de lado, eu queria que tu só prestasse atenção nesse carinha que eles encontram em certo ponto da exploração. Esse usuário aí, chamado Jayfua, vai ser bem importante no momento certo. Porém, eu só quero que tu se lembre dele, afinal ele também aparece em um outro momento muito estranho desse vídeo, que acontece em uma sequência extremamente bizarra em um dos últimos mundos que o Vini visita. E sim, eu sei que ver um bando de esqueleto andando casualmente é estranhamente engraçado, porém é quase inegável que existe algo simbólico nisso tudo, principalmente no comportamento desse usuário misterioso. O vídeo em si é bem interessante, não só pelas coisas extremamente aleatórias que o Vini e a sua turma presenciou durante a exploração, como também por ter sido um dos motivos pela qual diversas pessoas pela internet conheceram essa relíquia deformada, surgindo assim um pequeno movimento de pessoas tentando revisitar o jogo para poderem compartilhar suas experiências. Como por exemplo do site ForgottenWorlds.com, que uniu um conjunto de pessoas dedicadas a documentarem os mundos criados pelos antigos usuários entre os anos de 94 a 2004. Mas vamos com calma porque logo a gente vai voltar para esse site, porque tem muita coisa interessante documentada aqui, principalmente com relação ao suposto culto que existia no jogo. Desde 2012 esse tipo de boato já circulava pela internet, principalmente pela comunidade que conheceu o jogo através do vídeo do Vini.
Porém, foi apenas no dia 29 de janeiro de 2013 que os rumores começaram a borbulhar na internet, após os diversos relatos surgindo no 4chan e a postagem de usuário do Reddit comentando sobre as coisas estranhas que ele presenciou enquanto dava uma explorada no jogo. O comentário feito por ele mesmo resumidamente diz o seguinte: então eu me deparei com essa coisa. Não tenho nem certeza se posso chamar isso de jogo, porque assim como o LSD Dream Emulator, tudo que você pode fazer é explorar esses mundos fodidos que outras pessoas fizeram. Eu primeiramente li sobre isso no Chain Archive, e aparentemente alguns dos membros até possuíam um culto. Não um culto de seguidores, eu cheguei a pensar nisso, mas um culto de verdade. Nos outros comentários é possível se notar que diversos outros usuários não faziam ideia desse lado obscuro do Words.com, apesar de terem plena noção da extrema bizarrice que pode ser encontrada nos mundos dentro do jogo, muito provavelmente influenciados pelo movimento após o vídeo do Vini. E entre esses usuários, um chega a pedir uma explicação com relação ao funcionamento desse dito culto em si, e aqui a gente tem a nossa primeira informação sobre ele. De acordo com o publicador original da postagem, esse culto se tratava de um grupo de pessoas que seguiam uma religião desconhecida, sendo que Nexialist, Jayfua, Stolz e En teoricamente seriam os usuários mais conhecidos. Eles meio que escolhiam pessoas aleatórias do jogo para se juntarem ao grupo e forçavam esses novatos a passarem por testes como atravessar mundos com imagens extremamente pesadas de conteúdo questionável, enquanto pregavam que o Words.com era o mundo real e que todos os cenários criados dentro do jogo existiam realmente de alguma forma. E ok, isso aqui é curioso, porém ainda assim é apenas a descrição de um usuário da internet que havia descoberto sobre o jogo apenas algum tempo antes dessa postagem. Então, infelizmente, não tem como considerar o que ele diz aqui como fato. Afinal de contas, não existem muitas provas para confirmar as afirmações dele. E na realidade, os relatos sobre como esse culto funcionava diferem bastante dependendo do lugar de onde tu tá pesquisando. Em algumas threads do 4chan, era dito que isso tudo não passava de um ARG organizado por um cara, enquanto em outras era espalhado que o dito culto existia na vida real e os membros usavam o jogo apenas para se reunir. Porém, o interessante nisso é que, diante de tantas variações, um nome sempre se repete, e esse nome é Nexialist. Não importa em qual lugar tu tá procurando sobre essas lendas urbanas, o ponto de conexão é sempre o fato de que um usuário do jogo chamado Nexialist é a principal cabeça dessa organização bizarra. Porém, quem exatamente é esse usuário? Bom, para responder essa pergunta, a gente vai ter que dar um passinho atrás e dedicar um tempinho para observar o Forgotten Words, porque o administrador do site dedica uma página inteira apenas para explicar quem é essa figura misteriosa e em quais locais da internet ele foi citado anteriormente. E aparentemente, esse maluquinho se tratava de um regular, ou simplesmente irregular, que no caso é como eram chamadas as pessoas que estavam presentes nos mundos e salas do jogo desde a abertura do primeiro beta em 94. Ele basicamente ia de site em site, fórum em fórum, para interagir com as pessoas desavisadas que não conheciam o jogo e atraídas para um mar de maluquice que existia lá dentro, basicamente como um recrutador de culto realmente agiria. O impressionante é que esse modus operandi estranho realmente deu certo, à medida que no mundo onde ele geralmente era encontrado, normalmente possuía apenas 5 usuários ativos, enquanto no período após o recrutamento, eram encontradas mais de 20 pessoas novas interagindo no local. Até hoje pouco se sabe sobre o que era feito dentro desse grupo, afinal de contas os ex-membros geralmente vêm a público para negar que essa conspiração de religião maluca realmente chegou a ser alguma coisa mais do que apenas um grupo de pessoas se divertindo em um ambiente virtual, o que na realidade eu acho que faz todo sentido. Então é diante disso, pelo fato do próprio Nexialist ter se tornado uma lenda urbana dentro do jogo após o vídeo que o Nexpo fez em 2019 sobre o culto e o jogo em si, diversas pessoas começaram a entrar no Words.com para tentar interagir com ele. O que de fato aconteceu? Existem diversas postagens no Reddit e relatos em fóruns sobre pessoas interagindo com ele de forma relativamente normal. No entanto, é claro que se tratando de um suposto grupo secreto, a gente precisaria mergulhar um pouco mais profundamente para encontrar mais informações. E bom, essa parte da história fica um pouco mais explícita do que deveria, então vou evitar entrar em muitos detalhes desnecessários sempre que possível, tá bom? Ok. Tecnicamente, o que motivou a criação do site Forgotten Words foi o fato da popularidade do jogo ter aumentado após a gameplay do Vini. Porém, apesar do suposto objetivo para sua criação fosse documentar e compartilhar diversas salas e mundos estranhos que ainda eram possíveis de serem acessados dentro do jogo na época, é fácil perceber que das 17 postagens presentes no site, nenhuma delas tem como objetivo compartilhar links de download, e isso se dá por um motivo. Na realidade, o criador do site, acreditado como Jorge Constanza,
Como referência, a sitcom famosona dos Estados Unidos chamada de Seinfeld dedicou boa parte do último mês de atividade dentro do site para realizar atualizações com relação à sua investigação particular sobre um possível grupo interno presente no jogo que estaria supostamente realizando atividades consideradas ilícitas. De acordo com George, em certo dia ele e um amigo chamado Greg estavam explorando os mundos e salas que eles tinham encontrado pela internet um tempo antes, justamente para que fossem divulgados no site. Porém, em um certo momento eles acabaram se deparando com uma sala completamente tomada por portas marrons que levavam para easter eggs diversos escondidas nas paredes que praticamente não eram mais visíveis. E em uma dessas ditas portas é possível ler o nome dos criadores da sala, e entre eles havia o nome Gimli. E isso meio que serve de ponto de partida para que o George e o amigo dele acabassem descobrindo uma linha de conexões entre pessoas que criavam perfis falsos para atrair jogadores novatos e convencê-los a mandarem fotos pessoais. E essas ditas fotos iriam para a famosa Mugshot Wall, presente em um local escondido em um dos mundos criados pelo Gimli. O George também alega na sua investigação que essas ditas fotos seriam usadas para que membros desse grupo pudessem stalkear a vida pessoal desses novatos em outras redes sociais como o Facebook, e muito possivelmente usadas como forma de chantagem para adquirir fotos ainda mais comprometedoras dessas pessoas. E a partir desse ponto as coisas ficam levemente estranhas, afinal de contas o Gimli é um usuário bastante querido na comunidade do jogo e bem famoso por criar mundos customizados com lojas, apartamentos, esse tipo de coisa. Como é que ele estaria envolvido em algo desse tipo? E qual a relação dessa história com o próprio Nexialist? Bom, não quero decepcionar vocês, mas a realidade é que toda essa linha de conexão e grupo fechado de chantagem com o uso de fotos pessoais não passa de uma interpretação errada do George com relação ao que ele viu. Afinal de contas, o Mugshot Wall realmente existe, mas não passa de uma certa piada interna entre os membros da comunidade. Literalmente qualquer pessoa pode colocar a foto que quiser no Mugshot Wall com algum nome engraçado só como forma de meme. Não existe, nunca existiu uma conspiração de chantagem envolvendo o Gimli ou qualquer outra coisa parecida com isso. Porém, e o culto do Nexialist? Ele realmente existiu? Bom, sim e não. O culto ao redor desse jogador misterioso realmente existiu e diversas pessoas pela internet participaram, no entanto, não da forma que os boatos apontam. Na verdade, isso tudo não passou de um grande roleplay, um jogo. E os boatos sobre satanismo, gore e essas outras coisas foram criados propositalmente pelos membros do grupo para gerar um terrorzinho nas pessoas que cruzassem o caminho com eles nos mundos virtuais do jogo. Basicamente como o pessoal do 4chan fazia e o pessoal do Reddit faz hoje em dia. O próprio Nexialist, de acordo com as pessoas que conseguiram se encontrar com ele durante todo esse meio período, se trata de um bibliotecário que vive no sul da Inglaterra. E sendo uma pessoa com autismo, é completamente justificável o fato dele ter levado essa brincadeira dentro do personagem por tantos anos. E isso foi simplesmente genial, porque se o objetivo dele era atrair pessoas criando esse boato de culto maluco, isso realmente funcionou, e sendo que ele mesmo acabou se tornando uma lenda urbana no final das contas. A história por trás desse jogo estranho e antigo é interessante por diversos fatores. Não só porque ele foi o primeiro mundo virtual criado na internet, e não só por ter servido de exemplo para demonstrar que um conceito ficcional poderia sim se tornar realidade. O Words.com é interessante por causa das pessoas dentro dele. Essa comunidade estranha e levemente assustadora para nós que fazemos parte de uma geração diferente, é o principal fator que torna esse simples chat em 3D ser mais do que ele tinha o objetivo de ser. E o mais interessante disso tudo é que ele está ativo até hoje. Todas essas figuras que eu citei durante esse vídeo, os regulares, ainda estão lá. Desde 94 até hoje, são eles que mantêm esse mundo aleatório ainda ativo, seja por fanatismo anormal ou por simples nostalgia dos velhos e malucos anos 90. Porém, com isso em mente, quantos de nós também não vamos continuar voltando às formas de diversão da nossa juventude para alimentar essa mesma nostalgia? E assim como os regulares, muitos de nós vamos rir quando vemos a próxima geração olhando para essas nossas diversões como se fossem estranhas, vergonhosas ou assustadoras, quando na realidade se tratava apenas de coisas que nós, e apenas nós, podíamos compreender. E sim, a gente tá numa sequência de vídeos completamente diferente, né? Tipo, semana passada foi o Terminal 00 e essa semana foi esse mini documentário sobre o Words.com. E eu realmente adorei fazer esses dois vídeos, é que eu tô decidindo descansar um pouquinho dos Analog Horrors. E relaxa, não quer dizer que eu vou abandonar completamente as séries que eu fiz pela metade. E por falar nisso, daqui pra frente eu pretendo meio que variar esse tipo de coisa. Eu pretendo lançar mais continuações das séries que já estão pela metade do que vídeos novos, por exemplo.
E sim, eu acho que eu já tinha falado que ia fazer isso anteriormente e acabei não fazendo. Mas vou tentar seguir mais esse planejamento à risca pra não acabar, ficando meio cansativo pra mim. Principalmente porque eu tenho que passar literalmente a semana toda pra escrever roteiro. Agora, falando sobre o tema do vídeo, eu realmente adorei pesquisar sobre, o contexto geral das coisas e como tudo desenrolou até os boatos de culto acabarem surgindo. E sim, eu fui completamente inspirado no vídeo que o Nexpo fez lá em 2019. Só que infelizmente lá ele acabou dando algumas informações meio que erradas sobre tudo, já que aparentemente ele acabou se dedicando muito em tentar provar que o culto realmente existiu, quando na realidade não existem provas nenhumas que esse culto e o próprio grupo fechado do Gimli realmente existiu. Não tem prova de nada disso. Então eu fiz esse vídeo aqui mais com o objetivo de trazer informações factuais do que simplesmente tentar empurrar uma narrativa assustadora ou conspiratória pra cima de vocês. Eu não tô dizendo que esse vídeo aqui é uma forma de provar que eu sou melhor que o Nexpo e nem nada do tipo. Eu só tentei trazer informações que são fato, não quis inventar nada. Então eu espero que esse vídeo aqui também dê certo, porque eu pretendo fazer coisas parecidas com outras ocasiões, porque sim, enquanto no caso do Words.com o culto e esse negócio de chantagem e de doxing realmente não aconteceu, em outros casos por aí, de outros jogos, isso realmente é fato, de cultos e esse tipo de coisa maluca rolando. Então sim, eu pretendo falar sobre eles em outros vídeos, se esse aqui der certo. Então tomara que esse dê certo. Então aqui mais uma vez vou agradecer profundamente aos nossos membros de platina, quer dizer, os pombíssimos de platina, muito obrigado mesmo. Obrigado grande Valmir, o JR Godoy, Simulacrum 336 ou 336, não sei exatamente como se diz, e ao Shadic Scarlet, muito obrigado mesmo por terem assinado, o rank máximo, muito obrigado mesmo por confiar no nosso trabalho, a gente vai ser sempre grato a vocês. E nesse agradecimento eu claramente estou me referindo também aos outros membros do canal que estão apoiando a gente, desde sempre. Muito obrigado mesmo por apoiar a gente, e muito obrigado também quem assiste o vídeo até o final comigo aqui falando mil coisas sem parar, muito obrigado mesmo. Por último, mas não menos importante, queria agradecer ao Soura, muito obrigado por editar esse vídeo por mais uma semana. Tomara que ele continue vivo. Muito obrigado mesmo. E é isso. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem. Eu espero.